Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco, participação especial aqui nas oficinas em prol da saúde dos trabalhadores, dos usuários, dos gestores, enfim, de toda a sociedade brasileira. E uma participação especial representando o Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, JB, seja bem-vindo à Inloco. Bom dia, obrigado pelo espaço. Eu sou o JB, né? Eu sou especialista em auditoria e planejamento e gestão em saúde. E a CTB do Estado do Rio Grande do Sul, como a entidade que eu represento, me colocou no Conselho Estadual de Saúde. Atualmente integro a mesa diretora também do Conselho e para coordenar a COFIN. É um, é um, é um, é um Desafio. É uma estrutura cara, né, para os Uhum. conselhos, porque geralmente os conselhos, por óbvio, não são auditores, não são esses preparos, é a sociedade. Então temos muita dificuldade de preencher essas comissões nos conselhos. Eu também sou conselheiro municipal de saúde na cidade de Gravataí. Ah, que legal. Era presidente até o final do ano passado e também geralmente lá compete a mim, né, coordenar também a comissão de orçamento e finanças do município. E às vezes complica, porque são poucos conselheiros que se dispõem a participar dessa comissão. A gente tem trabalhado e tem participado das oficinas para se inteirar mais ainda sobre as questões de formas e no serviço público. E eu sou servidor público de uma autarquia do município de Gravataí que trata sobre a saúde suplementar, né, que é um apoio à saúde dos servidores públicos de Gravataí. Então a gente consegue ver os dois lados também dessa questão. E por trabalhar e por também ser servidor, que trabalhei alguns anos no SUS, a gente sabe dessa necessidade, né, do SUS, do financiamento e da forma adequada do uso do SUS. E até os colegas perguntaram, bom, e agora tu vai para a saúde suplementar, tu vai abandonar o SUS? Não, mesmo lá distribuindo os processos e fazendo todo o trabalho burocrático lá desse sistema complementar, sou cada vez mais defensor do SUS, né? Claro. Eu acho que o SUS deveria ser 100%, o artigo 199 da Constituição não deveria existir, né? Por conta disso, geralmente a saúde suplementar não cuida da saúde das pessoas. Não seria um plano de saúde, seria um plano de doença, porque ela só vai avaliar as pessoas que estão doentes. E geralmente, qual a ideia que elas te vendem? Eles te vendem que, nós temos aqui um tratamento, nós temos internação hospitalar. Nenhum deles te vende a ideia assim, vem para o nosso plano de saúde, porque aqui tu vai realmente ter saúde. É só o SUS que faz isso. Então, assim, pode ver, todas as informações de propaganda de todos os ditos planos de saúde é exatamente pela internação hospitalar, tratamento, exames e situações. Nenhum deles vai na tua casa no dia que tu assina o contrato e vê como é que está a tua saúde. Como é que está se alimentando? O teu direito constitucional da saúde. Exato. Né? Então, ou seja, é bem complicada essa relação e só o SUS faz isso. E a gente tem trabalhado em todas as questões de planejamento de saúde, as conferências, sobre essa questão da necessidade de um investimento mais amplo. Sim. Na base, na saúde da família, que foi tão desqualificada desde daquela 2017, né, que nós tivemos uma portaria do governo Temer que desqualificou totalmente a atenção primária. Tanto é que hoje os nossos agentes de saúde estão fazendo um trabalho que deveria ser feito pelo técnico de enfermagem, um enfermeiro ou um médico, porque aquela pessoa, ele só vai na casa das pessoas que estão doentes. Está fazendo a mesma coisa dos planos de saúde, né? Não está trabalhando no plano. Então, essa questão do financiamento. E nós trabalhamos aqui e também nessas oficinas, a gente vê e apresentando esses dados, a gente percebe que precisa sim mais investimento no SUS. Mas também a ideia de forçar, e às vezes não fica difícil de se fazer esse trabalho, porque os municípios estão, todos eles, sufocados pelos gastos que eles fazem e fazendo muito mais gasto na atenção hospitalar, por conta de que os estados não estão fazendo as suas partes. O estado do Rio Grande do Sul é um caso específico, clássico disso, de que nunca colocou os 12%, o mínimo constitucional.
os municípios acabam sendo sufocados, e aí tu não consegue. E como é que tu diz para o secretário de saúde ou o prefeito, diz assim, ó, só tem que investir mais na atenção primária, se quem está batendo urgentemente a porta dele é alguém que precisa de um tratamento oncológico, um tratamento especializado, Claro, né? Então, claro. é difícil de adequar essa questão. Eu estive no município ano passado, trabalhando sobre a saúde do trabalhador, e aproveitando para ver os dados de investimento do município especificamente, eles investiam 0,79% do orçamento geral da secretaria na atenção primária. Olha aí. Então os municípios perderam a sua principal função, que é a atenção primária. Estão começando a investir na atenção terciária e secundária e terciária. E é interessante, JB, como um movimento como esse, a oficina, esses debates, essa troca de desafios acaba se tornando relevante para o funcionamento dos conselhos, para quem está ali tomando essas diretrizes, como você bem esclareceu. Nós temos uma das questões que a gente tem poucos conselhos municipais aqui nessa oficina, e também a gente do Rio Grande do Sul. Gravataí até provavelmente se faria presente se não tivesse um probleminha de comunicação ali, de ver que os municípios não acabaram não recebendo as informações que poderiam vir, né, essa oficina, porque os municípios, a gente tem visto que os municípios estão desestruturados nos seus controles sociais, né? Tem lugares que não tem nem sede. Eu estive num município que, claro, o município é pequeno, então proporcionalmente aos valores da secretaria, eles tinham R$4.000 por ano para investir no conselho. E ainda assim, na prestação de contas, nem um centavo foi gasto no conselho. Aí a gente percebia como é que o conselho se reúne. O conselho se reunia no refeitório, olha só, da Unidade Central de Saúde. Olha. Da Unidade de Saúde Central do município, no caso, né? Que era uma das 3 ou 4 que tinha no município. Eles se reuniram ali. Então, ou seja, olha a situação estrutural deste conselho, como é que se faz essa avaliação. E mais grave do que isso, quem fazia o relatório das contas era o contador da secretaria, ou seja, ele não é para fazer o relatório do conselho, ele tem que fazer o relatório da secretaria. Claro. Então esse tipo de coisa também é uma coisa que a gente tem que colocar, e os conselheiros e os conselhos talvez também participar dessas oficinas, entender que os conselhos de saúde, tanto estaduais e municipais, eles são parte integrante da gestão do SUS, e eles precisam estar equipados para isso, porque não adianta, assim como uma unidade de saúde precisa ter todos os equipamentos lá e os servidores adequados para atender aquela população, o conselho também tem que ter a sua estrutura e os seus servidores para fazer esse trabalho também, né? E é importante essa deliberação sobre as funções, as particularidades, as atividades, os recursos de cada conselho, para que se tenha a real efetividade que tanto se busca. Exato, e a qualificação, né? Porque às vezes tem muitos conselheiros que estão lá nos municípios, por exemplo, não têm a condição, por não ter uma estrutura adequada do conselho, eles não podem estar aqui. Sim. Uhum. Eles não vão poder estar aqui para ter essa qualificação e saber como é que funcionam os mecanismos todos, né? E é tão necessário, porque a comunidade precisa estar dentro disso, né? É um preceito constitucional, né? Sim. Da comunidade participar de todas as funções de políticas públicas, não só na saúde. Na saúde é a mais segura, legalmente falando, mas em todas as outras políticas públicas precisa ter uma atuação bem ampla da sociedade, porque é a sociedade que está naquele dia a dia sabendo das necessidades que estão acontecendo. Por exemplo, eu não faço a menor ideia do qual é a necessidade mais urgente, por exemplo, que tem aqui em Curitiba, onde nós estamos. Por quê? Porque eu estou em outro setor. A mesma informação, talvez, que tenha o gestor que libera os fundos lá no conselho, no Ministério da Saúde. Então, é essencial que o morador aqui, desse bairro em que nós estamos, vá lá participar da política de saúde para dizer assim, ó, no bairro Rebouças, onde onde está situado hoje, dizer assim, ó, no bairro Rebouças nós precisamos desse e dessa função de saúde. Né? E não chegar aqui e dizer assim, não, lá no bairro Rebouças tem que construir um hospital de 50 mil leitos. Exato. Então, ou seja, não é... Então, é por isso que a sociedade precisa se mobilizar e saber, ó, eu preciso estar lá e preciso dizer o que eu estou precisando. A gente vê algumas pessoas da comunidade, até alguns conselheiros assim, mas eu não entendo disso.
não precisa entender dos meandros técnicos. Sim. Tu precisa saber que eu digo, eu preciso de uma unidade básica de saúde com tantos profissionais em tal lugar. Nem isso eles precisam ter essa adequação certa. Eu só preciso dizer assim, nós precisamos de atendimento médico e de atenção de um agente de saúde, por exemplo, para tantos mil moradores que tem aqui no bairro Rebouças, por exemplo. E aí os técnicos vão dizer, não, redimensionando isso, a gente precisa de tantos funcionários e tal. Então não precisa necessariamente saber de todas as técnicas, que é o caso de muitos conselheiros não participarem das COFINS, né? Eles acham que seria muito cálculo, eles não entendem de contabilidade. Mas não. E é esse debate, essa troca de informações, de experiências, de problemáticas, de resoluções também, que torna eficaz aqueles preceitos tão basilares da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no tocante à saúde. E digo, JB, que é uma grata satisfação estar aqui com vocês, participando da In Loco, que já vai ficar à tua disposição para outras situações também, para que a gente possa promover a tão sonhada transformação social, JB. Sim. A gente traz aqui, e também se tiver mais um espacinho, Claro, posso falar sobre a questão da estruturação dos conselhos, e eu gosto de citar isso, porque no Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, quando eu ingressei no Conselho em 2013, a sede do Conselho era uma salinha de 40 metros quadrados, somando um banheiro. Tinha 3 computadores e um servidor apenas. Nem era servidor. Geralmente eles escalavam um estagiário de ensino médio para ser o secretário executivo do conselho. Olha só. E aí quando essa pessoa estava preparada com o tempo de estágio, ela saía, trocava por outra. A gente conseguiu estruturar isso porque nós colocamos nas nossas deliberações que o Conselho Municipal de Saúde deveria ter anualmente 0,1% do orçamento geral da Secretaria de Saúde. Aí depois desse momento, cada vez que a gente pedia assim, nós precisamos de um computador novo, nós precisamos dessas e essas estruturas, o secretário de saúde perguntava, mas olhava para o contador e dizia assim, eles têm verba para isso? Tem, então pode fazer. A gente conseguiu estruturar o conselho de tal forma que, com a pandemia de 2020, a gente foi o primeiro conselho de saúde de município e de estado também, entre conselhos estaduais e municipais, a gente foi o primeiro a fazer uma plenária 100% virtual. A gente conseguiu estrutura para isso. Nós temos uma plenária específica do Conselho e essa estrutura técnica para fazer essas ações. Tanto é que nós fomos o primeiro Conselho também a fazer uma conferência 100% virtual, que foi a Conferência da Saúde Mental em 2021. Que legal! Então, assim, é por isso que eu digo, está estruturado para isso, e agora nós temos 3 servidores de carreira dedicados ao Conselho. Tanto é que tem uma servidora que está lá no Conselho, ela já está há 8 anos. Então, quer dizer, olha a forma como se faz isso. Então, chega lá, ela tem as informações, consegue auxiliar todo mundo, independente dos conselheiros chegarem agora ou estarem mais tempo, ela consegue dar todo esse suporte por ela estar lá e nós ter essa estrutura. Tanto é que eu era servidor do conselho até o ano passado, e eu conseguia fazer, a pedido de outros conselhos, também ajudar eles, virava assessor técnico de conselhos vizinhos, para fazer essas atividades. Por quê? Por conta da estrutura que o Conselho Municipal de Saúde de Gravataí tem, e nós acabamos sendo referência quase para todo o estado. E sabe, João, a tua fala, da forma como vocês se organizaram, me fez lembrar uma das nossas conselheiras aqui, estadual, municipal, será nacional também, Malu Gomes, que ela sempre fala assim, tem que ler e daí eficaz o que você está lendo, mas dá trabalho, não é verdade, João? Sim, dá, é isso. Então, a nossa estrutura lá foi conquistada como assim, não foi fácil, porque a gente levou quase uma década entre conferências de 2011, por exemplo, até nós conseguir essa estrutura que nós nos mudamos, ironicamente, nós nos mudamos para essa nova estrutura no dia 1º de abril de 2020. Então, ou seja, a plenária de inauguração do Conselho seria na primeira semana de abril.
e já foi cancelada por conta da pandemia, né? Que a pandemia entrou, foi em 18 de março daquele ano, né? Então, assim, foi muito, mas foi simbólico, por quê? Porque a gente conseguiu se estruturar e já fazer alguns eventos preparatórios, porque a nossa primeira plenária virtual já foi em maio. Já conseguiu reunir os conselheiros e deliberar alguns assuntos em maio. Em maio já, ou seja, foi um curto espaço de tempo porque a gente conseguiu ter essa estrutura forjada, né? Forjada, na verdade, no caso, da luta dos usuários do Sistema Único de Saúde, que iam lá nas conferências e diziam que o Conselho precisa ter uma verba específica e um orçamento próprio para fazer as atividades que eles tinham feito. E a gente conseguiu com essa luta aí de uma década, mais ou menos. Que legal. Quero te agradecer, JB, a participação. Antes de encerrar, para não cometer nenhuma gafe, JB significa o quê? Meu nome, ele é Jaime Brás. Né? Então já ia cometer uma gafe, porque eu, no finalzinho de uma das frases falei João, não é JB. Isso, normalmente as pessoas dizem, né, assim, porque geralmente os João Batistas são JBs, né, naturalmente, né? Mas não é que, assim, esse é um nome artístico, né? Eu fui ator de teatro profissional de bonecos por 11 anos, né? Nossa. Então eu usava esse nome, né, JB Ziegler, como nome artístico, e aí acabou que as pessoas me conheciam por JB, acabou ficando bem mais fácil esse trato, né? Então, para não cometer nenhuma gafe, já sanada a dúvida. E JB, seja muito bem-vindo a Inloco, volte sempre que entender necessário. Parabéns pelo teu trabalho e por ajudar essa construção dessa instituição tão preciosa que é o SUS. Obrigado, a gente está sempre na luta. Então não deixem de acompanhar as próximas partes da Inloco aqui na oficina. A Inloco, a sua startup de inovação em comunicação.